E o fim do shutdown é um respiro para os agentes econômicos que estavam operando às cegas no maior mercado consumidor do mundo. Mas seria esse o fim do impasse entre democratas e republicanos? Assunto para ela, Thaís Herédia. Que prazer, Thaís. Faz muito tempo, pois é. Gente, esse povo não me convida. Mentira. Mentira. Eu que estava enroladíssima. O convite está feito todo santo dia enquanto estou aqui. Imagina. Enquanto Fernando Nakagawa está lá em Belém do Pará fazendo uma brilhante cobertura da COP30. Exato. A senhora estava lá em Nova York. Mas prazer ter você aqui, Thaís. Que bom, Vitor. Olha, vamos lá. Inclusive, foi importante ter passado essa semana lá. Eu e Muriel Porfiro viajamos a convite da Avenue, corretora, e fizemos uma série de encontros com as maiores casas de investimentos, né? PINCO, BlackRock, JP Morgan. E foi super importante ouvi-los para entender até onde os mercados, e esses são os maiores alocadores de recursos do mundo, até onde eles estão entendendo o quanto a política econômica de Trump machuca ou ajuda a economia dos Estados Unidos. Então, há uma visão ali meio dúbia entre o momento, por exemplo, do investimento em inteligência artificial. O governo Trump é um governo a favor da desregulamentação dos mercados, da abertura para a possibilidade de qualquer tipo de investimento. É um governo que apoia o desenvolvimento da tecnologia e quer se apropriar da tecnologia americana, quer dizer, entende que a inteligência artificial e toda a tecnologia por trás dela pode dar aos Estados Unidos mais musculatura, mais força, mais poder para lidar com a China. Então, esse é um lado. O outro lado é uma certa dose de realismo de que as tarifas ainda não bateram com força na inflação, de que as tarifas não bateram com força na atividade econômica e que, portanto, todo mundo baixou um pouco aquela visão mais negativa do que ia acontecer. Então, o ano começa com uma visão muito negativa, preocupada com os impactos do tarifácio como uma política econômica, talvez a principal do governo Trump. E daí, como o impacto não vai chegando, o Fed começa a reduzir os juros, os economistas e os gestores vão tirando o pé dessa preocupação. Significa que ela deixou de existir? Não, pelo contrário, né? Uma das questões por exemplo, de o quanto os investimentos em infraestrutura para inteligência artificial, construção de data centers, geração de energia, transmissão de energia, os data centers são altos consumidores de energia, o quanto isso vai substituir uma redução esperada do consumo dos americanos. Então, essa é a leitura hoje, assim, olhando para o governo Trump, que é um governo que é a favor da desregulamentação, está deixando o mercado financeiro correr solto, né? As bolsas subindo, as empresas de tecnologia ficando cada vez mais valorizadas, mas, ao mesmo tempo, tem uma preocupação estruturalmente com relação à economia americana e, mais importante, com as contas públicas, né? Com o fiscal. Foi até interessante no JP Morgan, o estrategista-chefe deles falando para a gente, olha, do ponto de vista do fiscal, a gente nem pode mais separar o que é mercado rico, o que é país rico e o que é país emergente, né? Porque os países ricos talvez estejam com problemas maiores do que os países emergentes. Então, do ponto de vista dos mercados, não existe uma posição rígida com relação à política econômica de Trump, né? Existe, sim, essa preocupação com o fiscal e existe a preocupação com o fôlego da economia, que é uma economia que sempre teve bastante investimento, mas foi o consumo das famílias e o consumo em geral que manteve a economia americana, que fez a economia americana disparar nesses últimos anos. E essa discussão, né, Thaís, ela tange ali também esse aumento do nível de endividamento público dos Estados Unidos. Você falava sobre esse cenário fiscal, é um cenário que a gente acompanha mundo afora, né? Principalmente pós-pandemia, lugares que você tinha juro negativo, agora com juro positivo, enfim. Mas pensando exatamente nesse cenário e evidentemente também na política monetária por lá, a gente acabou de trazer aqui para a nossa audiência, inclusive, nessa fala da diretora do Federal Reserve acerca de uma posição talvez um pouco mais conservadora. Vimos durante essa semana Donald Trump chamar de dividendos, adorei isso, distribuição de dividendos
das tarifas para a população, né, usando um jargão do mercado financeiro para a gente falar sobre política assistencialista, mas enfim. E agora, se ontem a gente tinha uma perspectiva ali entre 60 e 40, 60 para o Fed cortar juros, né, de probabilidade de 60%, 40 de manter, hoje já está quase 50-50. Olha, de acordo com o CME Group aqui, a probabilidade de 51,6% de corte, 48,4% de manutenção. E aí, queria entender exatamente esse cenário dos Estados Unidos, pensando tanto no comportamento de emprego, tanto, evidentemente, também desse cenário fiscal ainda bastante sensível e sem dado, né? Então, essa foi uma outra questão, né? Então, por exemplo, perguntamos especificamente sobre a falta de dados. Os dados de inflação, por exemplo, como é que é feito isso, né? O povo vai para a rua fazer coleta de preços nos mercados. É assim que funciona, no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. O preço que não foi coletado naquele dia não volta mais. O emprego, você consegue perguntar para a pessoa, escuta, há 4 semanas, eu não te perguntei, mas há 4 semanas você estava empregado, né? Você consegue um pouco diminuir essa lacuna do tempo. Mas no caso da inflação, isso não acontece, você não tem como voltar. Se você não fez a coleta naquele dia, acabou, você já não faz a leitura. Então, assim, gera alguma preocupação? Óbvio que gera, mas é um ponto, não é um buraco. É um ponto que vai marcar esse período, né? Não é exatamente um buraco enorme, um abismo que se abre ali na leitura da condição da conjuntura macroeconômica que prejudicaria acompanhar a evolução dos dados nos Estados Unidos. Eles são muito dinâmicos e essa recuperação ela vai acontecer. É óbvio que o governo Trump está dizendo, olha, o PIB pode cair até 2% com isso e tal. Tem muito dinamismo na economia. O consumo já não estava lá essas coisas, né? A gente já tinha sinais de que o consumo das famílias estava diminuindo. O que vem sustentando o crescimento da economia é o investimento em infraestrutura, investimento na inteligência artificial. Então, também nós vamos entender o quanto esse novo balanço conseguiu segurar a economia americana diante do shutdown. Agora, super importante você falar do Federal Reserve, porque no mapa de riscos, e eu fiz essa pergunta para 100% das pessoas com quem conversamos nessa semana em Nova York, onde é que está o risco? Né? E a mudança no Federal Reserve é um dos riscos apontados. Então, nós vimos lá, o primeiro risco, o quanto o investimento em inteligência artificial vai conseguir suplantar a redução no consumo, primeiro. Segundo, a questão fiscal, né? O quanto isso vai atrapalhar, por exemplo, o financiamento do Tesouro e por aí vai. E terceiro, o Federal Reserve, que nunca apareceu como risco. A política monetária do Federal Reserve, diante de uma conjuntura de mudança de ciclo, sempre foi vista como um risco, mas não um risco negativo, um risco inerente dos ciclos econômicos. Agora não, agora é um risco diferente, porque o Trump está preparando uma mudança do board do Fed, né? Essa semana a gente soube, por exemplo, de um dos diretores que disse que vai se aposentar. Então, abre mais uma cadeira. Tem a decisão da Suprema Corte sobre a Lisa Cook, que ainda não saiu. A leitura hoje é de que Lisa vai permanecer, de que a Suprema Corte não dará esse aval a Donald Trump. Mas né? tem todos os sinais que Stephen Miron já deu também de que vai reduzir o juro na marra, né? Então, mas por enquanto ele está sozinho. Né? Essa é a beleza da força das instituições, gente. É quando um sujeito chega sozinho e não consegue mudar. Agora, chega um sujeito, chega o segundo, chega o terceiro, chega o quarto, com um comprometimento diferente com relação à importância daquela instituição, né? Eu sempre digo aqui, Banco Central é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. A moeda é um ativo da sociedade, não é um ativo de governos. Então, portanto, ela não pode levar desaforo de governo nenhum, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Zimbábue, nem em lugar nenhum do mundo, né? A gente já passou por isso, a nossa moeda já sofreu desaforo demais, né? Então, essa semente que está sendo plantada de uma mudança de tratamento institucional do Federal Reserve,
que vai gerando umas rachaduras, mas até onde isso vai abalar estruturalmente a atuação do Banco Central dos Estados Unidos. Então, esse é o terceiro ponto de risco que ficou muito claro para mim nessas conversas lá nos Estados Unidos, né? A leitura política sobre essa briga entre democratas e republicanos, o fato do presidente Trump estar perdendo apoio, né? As pesquisas de opinião estão dizendo isso e tudo mais, isso, se tratando de Donald Trump, não necessariamente embute uma expectativa de que ele vai amenizar, por causa da personalidade dele, o risco é de que ele acelere, né, no seu estilo e tudo mais. Então, vamos aguardar. Mas, assim, de qualquer forma, o shutdown vai ter, sim, provocado impacto na economia, vai ter provocado, sim, impacto na coleta de dados, mas não é nada que vá atrapalhar. E só para fechar, o Vitor, dura só até janeiro. Então, daqui a pouco a gente volta a falar disso. Exatamente isso que eu queria alongar com você, Thaís, porque eu acho que o Brasil, se tem alguma coisa a ensinar aos Estados Unidos, é exatamente trabalhar sem orçamento aprovado no ano fiscal corrente, né? A gente está muito acostumado a iniciar o ano e permitir que o governo gaste só uma parte de 12 do orçamento. Nem tanto, viu? Nem tanto, viu, Vitor? A gente não pode se acostumar, não. Vem acontecendo com mais frequência, né? O tipo é raro, mas acontece. Mas fazia muitos anos que o Brasil não começava o ano sem orçamento, como aconteceu esse ano, né? E tudo indica que vai acontecer no ano que vem a mesma coisa. Mas então, essa que é a grande preocupação, Thaís, porque está resolvido até janeiro, né? Aprovou-se um orçamento temporário, uma possibilidade temporária, mas o mote dessa discussão, dessa divergência, ele não foi resolvido. Não foi, e a gente não sabe como será, porque o Lorival Santana, nosso analista de internacional, mestre de todos nós aqui dessa leitura internacional, né, ele está dizendo o seguinte, né, o quanto os republicanos, os senadores republicanos que se comprometeram com os senadores democratas, que acabaram apoiando o fim do shutdown, houve ali um compromisso de, até dezembro e começo do ano que vem, acatar as demandas dos democratas, né? Os senadores podem até fazer, mas a Câmara dificilmente, a Casa dos Representantes dificilmente vai fazer, porque ela está mais ligada a Donald Trump. Então, essa questão, por exemplo, da perda de apoio ao presidente Trump, o quanto isso vai abalá-lo e o quanto isso vai fazer de diferença, porque a gente sabe o que acontece quando o político perde apoio popular. Ninguém gruda nele, ninguém quer fazer selfie com quem não está bem na foto. E isso vale para qualquer lugar, né? Nos Estados Unidos, como o Trump faz muito bullying com os seus aliados, fica todo mundo com medo, né? Então, assim, quem foram os senadores democratas que apoiaram o fim do shutdown? Quem não vai concorrer nesse próximo terço do ano que vem e quem vai se aposentar. Ou seja, quem não estava exposto ao escrutínio do eleitor. Né? Então, quando chegar o momento do eleitor escolher, o que vai levar os democratas e os republicanos a decidirem sobre o orçamento em janeiro, né? Porque agora a gente está dando a vitória ao Trump. O Trump segurou a onda, 43 dias, né? E está cantando essa vitória. Então, em janeiro, a depender de como Trump perder de popularidade e reagir diante das incertezas, a gente pode ver um outro quadro. Falta faz um centrão nos Estados Unidos. Muito obrigado, Thaís. Falta faz, né? Pois é, prazer. Exatamente. Mas é melhor eles nem inventarem essa história, porque não é legal. Obrigado, até amanhã.